Boa noite. É muito bom ter sua presença aqui no Sexo e Prosa, na TV Ops Canal 10 e também nas redes sociais, no YouTube, Facebook. Fique ligadinho aí, porque o nosso Sexo e Prosa, deste finalzinho de mês, ainda é falando sobre mães, mulheres, falando sobre violência doméstica. E a gente não queria estar falando sobre esse tema, mas nós temos muito que falar sobre isso, que é para a gente ver, minimizar as situações de violência em que a gente encontra no nosso país, que a gente encontra em nossa cidade também e nas cidades circunvizinhas. Então, nós estamos aqui com nossos entrevistados maravilhosos, são 3 pessoas fantásticas que entendem muito da lei. E a primeira pessoa que eu vou apresentar para vocês é o Dr. Rômulo Vasconcelos, juiz de direito da 6ª Vara Civil de Arapiraca, pós-graduado em Teoria Geral do Processo e também em Formação para a Docência do Ensino Superior, atualmente em atualização em Direito de Família e cursando Teologia. E eu já quero lhe agradecer, doutor, por ter vindo, e eu quero também que o senhor, depois de fazer a sua fala, me falar sobre essa gravata rosa. Boa noite. Primeiro, externar o prazer e a alegria de participar deste programa. Sobretudo, tratar de um tema tão interessante, tão importante para a nossa sociedade, que é tratar da questão da violência contra a mulher. A violência, ela não é apenas a violência física. A violência se apresenta também em outras modalidades, como a violência psíquica e aí os seus desdobramentos. Verdade. Então, nós estamos tendo esta preocupação em, pelo menos, tentar reduzir esse número de violência. Que coisa boa. Mas me fala aí dessa gravata rosa. Essa gravata foi nós assumimos um compromisso de toda vez que o magistrado for participar de alguma atividade que trate da proteção da mulher, nós vamos prestar uma homenagem usando a gravata cor-de-rosa. Assim fizemos na Semana de Combate à Violência Doméstica. Em todas as audiências que nós realizamos no Juizado de Combate à Violência Doméstica, nós usamos essa gravata vermelha para simbolizar, como falei, o nosso comprometimento com esta causa tão importante. Que coisa boa. Essa gravata rosa, nós aqui mulheres estamos lhe agradecendo por ter vindo com essa gravata. E também temos a doutora Angra Renata, advogada, pós-graduada em Direito Penal, com experiência no CREAS de Lagoa da Canoa, minha cidade, Lagoa da Canoa. Quero mandar um abraço para todos lá. E também em assistência judiciária gratuita. Seja bem-vinda, doutora Angra. Obrigada, a Cássia, pelo convite. Fico muito lisonjeada. E, como o doutor Rômulo falou, esse tema que é tão importante, violência doméstica familiar contra a mulher, né? Que é um tema que é bastante divulgado, tem várias ações públicas direcionadas a isso. Que coisa boa. Seja bem-vinda. Também estamos aqui com a doutora Márcia Acioli, advogada, professora de Direito Penal no IESC, advogada do Centro de Referência da Mulher em Arapiraca. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Cássia. Obrigada, TV Ops, pelo espaço da gente falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Para mim é uma honra estar no seu programa, no Sexo e Prosa, acompanhada de doutora Angra, de doutor Rômulo e você, que é essa pessoa tão querida. Que coisa boa, isso é muito bom. Eu que estou aqui muito feliz por ter vocês, por a gente falar sobre esse tema e poder ajudar a muitas mulheres, a muitas pessoas que estão aí. E agora eu vou perguntar para os nossos entrevistados, e eles vão falar brilhantemente sobre o que é violência doméstica. Doutora Angra. Violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que tenha como causa, por exemplo, violência física, psicológica, patrimonial, sexual. É isso. Quer complementar? A violência doméstica familiar contra a mulher, às vezes a gente precisa fazer um esclarecimento a respeito da Lei Maria da Penha, porque nem toda violência contra a mulher
vai merecer o abraço da lei. Em virtude de quê? Em virtude de que só vai caracterizar essa violência quando ela acontecer no âmbito familiar, doméstico ou dentro das relações íntimas de afeto. E aí vem, né, a violência física, psicológica, patrimonial, sexual e a violência moral. Nos acompanhamentos em que vocês têm sobre esses casos, existe mais situações de violência física, violência psicológica? Dr. Rômulo, quer falar algo sobre isso? Veja bem, nós temos aqui em Arapiraca aproximadamente 550 processos em tramitação de procedimentos que foram instaurados por conta da violência sofrida pelas mulheres aqui em Arapiraca. Então, resultando destes procedimentos, como já foi dito, nem sempre o resultado é a aplicação direta e imediata da lei. Sim. Porque não fica configurado a necessidade da aplicação direta do Código Penal e da Lei Maria da Penha. Então, muitas vezes, eu percebo que a penalidade é aplicada, sendo transformada muitas vezes em simples prestação de serviço à comunidade. Isso, na minha ótica, lógico, não posso falar, não é, de uma forma genérica, mas específica, na minha ótica, repetindo, eu vejo como um grande canal para a impunidade. Então eu sempre apostei que o Estado, quando ele responde de imediato, o resultado é positivo. Eu estive de plantão neste final de semana no fórum em Arapiraca, aqui em Arapiraca, e principalmente no sábado e no domingo, eu recebi alguns procedimentos. E os que eu recebi com relação à violência doméstica, a Lei Maria da Penha, eu de imediato já transformei aquela modalidade de prisão em flagrante em prisão preventiva. Eu decretei a prisão preventiva de imediato, porque eu tenho esse compromisso com a causa feminina e também eu entendo que como agente do Estado, é uma oportunidade que eu tenho para se fazer justiça contra as mulheres. Então eu, em regra, eu não concedo nenhum tipo de benefício para homens que agridem as mulheres. Eu tenho sido muito rigoroso nessa postura. E eu faço questão de usar esse método enérgico, porque nós precisamos de uma vez por todas, não eliminar, que seria impossível, mas reduzir esse alto índice de violência doméstica, de violência contra a mulher, como foi dito, não só a violência física ou a violência psicológica, mas eu vejo a violência em todas as suas modalidades. Exemplo, quando nós acompanhamos na própria remuneração da mulher receber menos que o homem exercendo a mesma atividade, não tem, na evolução, no século que nós estamos vivendo, não é mais possível esse tipo de procedimento e outras formas discriminatórias. Eu tenho tido uma postura e até recebo algumas críticas, porque até mesmo em momentos de lazer, de brincadeiras, quando sai qualquer história ou qualquer piada envolvendo mulher, eu sempre peço que esse assunto não seja mais tratado, e mesmo naquele momento de lazer, para que a gente crie uma cultura de que a mulher ela não precisa mais ser agredida nem violentada. Ela precisa ser nenhum tipo, né, de nenhum tipo. Ela precisa assim ser amada e ser respeitada, ser protegida, ser amada e protegida. Este tem sido o lema dos casamentos que eu ultimamente tenho sido convidados. Estou fazendo esse estudo na área de família e nos casamentos que eu estou presidindo nos últimos meses, eu tenho abordado exatamente essa necessidade de que o marido ele tem que amar a sua mulher, porque a sua mulher, eu tenho dito nos casamentos, é um verdadeiro presente de Deus para a vida do homem. E ele tem que saber lapidar o diamante que ele ganhou de Deus. Cuidar, proteger, né?
eu quero que uma das meninas, ou o senhor mesmo pode responder, ainda muitas mulheres, elas ficam perto dos seus companheiros que a violentam, que agridem. Isso tem a ver com o financeiro? Vocês que têm acompanhado aí de CREAS, de CRANSV, tem a ver com esse financeiro? Olha, muitas vezes a gente tem essa ideia de que a dependência econômica é que faz a mulher permanecer naquela situação de violência. Mas nem sempre, em virtude de que a violência contra a mulher, ela não é uma violência seletiva. Ela abrange todas as classes sociais. Às vezes a dependência econômica dificulta, mas ela não é um fator único que faz essa mulher ficar. Na verdade, a gente tem um problema estrutural de educação e de como essas mulheres foram educadas a tolerar, a entender, a perdoar. A casar para não separar. Né? Exatamente. E aí é tudo em primeiro lugar para depois pensar nela. Então, essa questão da autoestima, dela se entender como uma pessoa de posição ali naquele relacionamento, é o que vem mais dificultando. E é muito importante para você, mulher, começar a compreender que você é a primeira pessoa mais importante da sua vida. Olhe para você com carinho, observe como está seu relacionamento, o que está acontecendo, até porque, Márcia, o Angra, o Dr. Rômulo, a separação ela não acaba com a violência. A gente tem visto isso, né? Que muitas vezes acontece a separação e a violência continua. Justamente. Muitas das vezes, no caso de divórcio, acontece e a violência continua. E essa mulher que continua sendo violentada está amparada pela Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. Como você mesmo falou, Cássia, muitas das vezes, por isso que é importante ter políticas públicas direcionadas à mulher. Tem algumas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, questão patrimonial. E o ente público tem que se preocupar. Quando acontece a violência doméstica, então, as políticas públicas têm que inserir essa mulher no mercado do trabalho, ou seja, através de programas sociais, que é esse o objetivo. Porque, sendo assim, elas já ficam mais protegidas, elas se sentem mais acolhidas para poder manter justamente, essa separação. Para manter essa separação e para tomar essa decisão. Sim. Porque tem algumas mulheres, sim, que continuam nesse relacionamento devido a não ter condições de se manter. Então, inserindo ela através de políticas públicas, através da Secretaria de Assistência Social, o CREAS mesmo, encaminhar ela, o Poder Judiciário mesmo, encaminhar ela em algum programa social, já vai facilitar para que ela continue, tome essa decisão de acabar com esse relacionamento. Essa violência ela ocorre mesmo após divórcio, separação judicial, porque pela nossa cultura o homem ainda permanece com esse sentimento de posse. Eu até vou mais além. Até vou mais além, não só a posse. A advogada está presente, muitas vezes ele quer ter o sentimento de propriedade, isso, que é muito mais grave. Então, essa dependência econômica, hoje de manhã nós, no juizado de combate à violência doméstica, nós tratamos esse assunto. Esse problema grave, problema social, que é a própria mulher comparecer na delegacia ou no juizado para pedir a retirada daquela representação. Mas quando, foi bem dito aqui, quando decorre lesão corporal, né, ou um crime de maior gravidade, ela não pode mais dispor. A ação passa a ser pública e condicionada. Isso mesmo, e foi até uma jurisprudência que demorou um pouco a acontecer quando saiu logo a Lei Maria da Penha, porque naqueles casos de lesão leve, a lei diz que a mulher precisa da representação, e aí ela poderia dispor. E o Supremo, sendo sensível a essa causa, disse não. Se houve violência física, independente se foi leve, se foi grave, ela vai ter que seguir o seu trâmite até o fim, para não deixar na mão dessas mulheres, porque elas já estão tão fragilizadas, e aí submeter ainda aquele consentimento, às vezes o companheiro vinha e ameaçava por trás. Então agora ele sabe que independentemente da vontade dela, ela pode até voltar para ele, mas aí ele vai ter que responder o processo até o fim. Pois é, bem que eu falei para vocês, muita coisa boa. Esse povo aqui estão muito bem preparados, mas nós vamos para o nosso intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho com mais Sexo e Prosa.
Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129, com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Estamos de volta com mais Sexo e Prosa e vou fazer uma pergunta para vocês e a gente vai entrar nessa conversa gostosa. As medidas protetivas aplicadas para casos de violência doméstica, como é que está sendo implantada essas medidas ou como é que elas estão sendo cultivadas, né, na verdade? As medidas protetivas de urgência, elas vêm numa boa hora para salvaguardar essa mulher e auxiliá-la a sair daquela situação de violência com mais segurança. Então, até bem pouco tempo, somente o magistrado poderia determinar essas medidas, que a gente tem como exemplo o afastamento do agressor do lar, se ele tem porte de arma, recolher a arma dele, para que ele não frequente determinados lugares, para que também seja determinado um valor de pensão alimentar, porque às vezes a mulher fica ali naquela situação, né, de vulnerabilidade, tanto ela quanto os filhos. E há também medidas protetivas para a mulher, em virtude de que a gente sabe que é muito difícil romper esse vínculo. Na verdade, existe ali um laço afetivo muito grande e isso dificulta o rompimento de uma vez por todas. E dentro dessa preocupação, o judiciário também encaminha essas mulheres para órgãos de proteção, para que ela se empodere, para que ela se fortaleça também. E antes que você fale, eu gostaria de entender um pouquinho sobre os filhos desse casal. Ele tem direito à visita, o pai tem direito a ver esse filho, porque esse filho também acompanhou aquela violência toda ali. Como continua depois desse afastamento? Em relação aos filhos, a gente tem que entender que nem sempre o afastamento do agressor em relação à mulher também vai se estender aos filhos. Vai depender do contexto daquela violência. Se há uma agressão também contra a criança, é prudente que se afaste ou pelo menos que fiquem suspensas essas visitas temporariamente. E também naqueles casos onde o exercício da violência ele é muito grave, às vezes o pai tentou matar a mãe, né, na frente das crianças e houve um abalo sério e a criança não tem a intenção de conviver, tem que se fazer um estudo antes para tentar fazer essa reaproximação, mas não é um afastamento automático. E porque a gente vê algumas mães até, e pode ser a sua dúvida aí em casa, separei do companheiro, estou sob medida protetiva, e aí ele não vai poder mais, e aí começa muitas vezes uma alienação parental, nesse momento. Justamente, por isso que é importante a equipe multidisciplinar analisar, e essa mulher ser acompanhada por essa equipe, enfatizando que às vezes muitas das vezes é aplicado a questão do afastamento do agressor, a questão em relação a metros, não poder se aproximar da vítima, né? O agressor não poder, por exemplo, 150 metros, não se aproximar da vítima, não se aproximar das testemunhas, que é uma forma, querendo ou não, de coagir as testemunhas, não é verdade? Sim. Quer falar, doutor? Veja bem, com relação a esse tipo de violência, não, até estarei sendo repetitivo, mas hoje pela manhã eu fiz uma visita ao juizado de combate à violência doméstica e nós constatamos que esses casos, os casos mais comuns são casos de ameaça e de lesão corporal. Nesses casos de ameaça, que a pena vai geralmente de 3 a 6 meses, dependendo da gravidade, nós temos a conversão dessa medida, deste ato, em prestação de serviço à comunidade. E às vezes, quando o caso é mais grave, o caso de lesão corporal, nós temos a aplicação do SUSI, ou seja, será aplicado o cumprimento seria em regime semiaberto, como aqui no estado de Alagoas.
que essa é uma das preocupações, doutor, Isso. que muitas mulheres em palestras que a gente vai, aí diz, não, mas ele tá solto, tá de boa aí. Eu, neste caso, eu fico sempre do lado da mulher, do lado da vítima, porque eu entendo que é o momento em que o Estado poderia, eu acho que as advogadas aqui presentes irão concordar comigo, nós precisamos rever essa situação junto aos nossos congressistas, ao Senado e à Câmara dos Deputados, para que nós possamos ter uma legislação mais rígida, mais dura com relação aos agressores. Porque vem toda a questão do medo que essa mulher vai ter. Lógico que passa também por uma questão estrutural, uma questão social. Nós não podemos ter um Estado equilibrado com o desemprego tão alto, né? O pai desempregado, usando bebida, droga. Não pode ter como consequência afeto. Vai ter como consequência agressão. É um sistema, né? Nós não podemos tratar a questão da violência doméstica como uma questão isolada. Isso. Nós temos que analisar dentro de um contexto. Dentro de um contexto. E eu tenho essa preocupação, mas eu acho que cada um vai fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos plagiando aquela analogia com a história da floresta. Se a gente colocar um dedal de água no fogo, eu sei que eu não vou apagar, mas pelo menos eu vou estar fazendo a minha parte. Eu acho que o judiciário faria a sua parte se ele, com a sua força, com a sua estrutura, ele poderia até ter essa interferência na própria execução da lei, né? Porque nós não somos meros aplicadores da lei, nós somos juízes de direito e a mulher tem este direito. E para que esse direito venha a ser exercido, o Poder Judiciário poderia, né, ter uma interferência direta para que a gente pudesse ter uma legislação mais rígida. Porque eu sempre apostei que uma das grandes causas da violência, principalmente a violência contra a mulher e contra a criança e o adolescente, é exatamente esse respaldo na impunidade. Eu entendo que quando a pena ela é dura, ela é rígida, o agressor ele pensará mais de uma vez ao agredir a sua mulher ou o seu filho. Mas infelizmente essas medidas aí são verdadeiras medidas protetivas do agressor e não da mulher. Eu considero isso um absurdo e eu creio que enquanto agente público a gente tem que estar ao lado da mulher sem nenhum tipo de preconceito para a gente transformar essa mentalidade dos homens alagoanos e dos homens arapiraquenses. E o senhor me trouxe agora a minha lembrança, algo tão importante, da gente poder cuidar das nossas crianças, porque aquele agressor, em algum momento da vida, ele foi agredido. Então, essa criança que ela está vendo todos os dias, os pais brigando, em conflitos, o pai batendo na mãe, ela está guardando tudo isso lá para frente. E lá na frente, ela vai ser um agressor, ela vai estar agredindo. Então, é tão importante o judiciário, as políticas públicas, todos estejam engajados. E não cada um deitado na sua rede, muitas vezes, não, deixa fulano faz, o outro faz, e termina a coisa ficando a mercê. Mas eu trago aqui uma boa notícia. Que bom. Recente, né, da presidência do Tribunal de Justiça do nosso estado de Alagoas, o presidente, o arapiraquense, o desembargador Tutimés Airan, ele tem como um projeto que já está assim bastante avançado, que é a criação de um complexo de proteção da mulher, a ser implantado na capital, em princípio na capital, em Arapiraca e em Palmeira dos Índios. Seria a criação, como falei, desse complexo em que todos os órgãos envolvidos funcionariam no mesmo local. Exemplo, a Delegacia da Mulher, que aqui em Arapiraca já funciona com a doutora Fernanda Porto, e que as mulheres que são vítimas são atendidas dia de terça, quarta e quinta, aqui na rua Domingos Corrêa. Sim. E este atendimento seria na delegacia, já se faz na delegacia, seria levado para um outro local. Nesse complexo, o Juizado da Mulher, que é presidido pelo nosso colega, o juiz Dr. Alexandre Machado, a Defensoria com o Dr. Marcos Freire, funcionaria neste local, o Ministério Público com o Dr. Saulo Ventura, atuando também neste local, e a criação inovadora da Patrulha da Lei Maria da Penha.
E essa patrulha, ela já está em fase de implantação aqui com uma oficial da Polícia Militar, a oficial Adriana, já está realizando assim a estrutura da implementação dessa patrulha. Sim. Essa patrulha seria o seguinte: a Polícia Militar iria dispor de uma viatura que iria ficar circulando no local onde a mulher está sendo atendida para evitar essa aproximação do agressor, a proteção para o filho. Essa seria exercida pela a presença da Polícia Militar no local do atendimento e também a criação de uma casa de abrigo com a equipe multidisciplinar. Então seria montar toda uma estrutura, como você falou, o engajamento de todas as entidades, todos esses órgãos, buscando a melhor qualidade, uma busca da verdadeira saúde da mulher arapiraquense, entendendo a saúde como esse bem-estar físico, mental, social e espiritual da mulher, e não apenas o ato isolado como saúde. Isso nos trouxe assim uma alegria. Eu estou aqui radiante, porque esse é o nosso sonho, que seja um ambiente que essa mulher chegue e ela seja atendida ali, sem precisar sair para um local e para o outro, e aí muitas vezes ela correndo os riscos, né, Márcia? Isso mesmo. E ajuda a efetivar a Lei Maria da Penha, porque embora esse lado repressivo seja o lado que mais pegou, mas a lei, logo no seu início, ela diz, é um compromisso da família, da sociedade, erradicar a violência doméstica familiar contra a mulher. Então não é algo que só o judiciário pode fazer. O judiciário tem uma força tremenda, né? Mas a gente também precisa fazer o nosso papel. As escolas precisam, a religião precisa, as políticas públicas devem. Então, a gente com isso fortalece essas mulheres e diminui esses índices de violência. E nós estamos aqui também parabenizando o Judiciário, o CREAS, o CRANSV também, pelo trabalho brilhante que vem fazendo nos nossos municípios. Tem ajudado a tantas mulheres, a tantas famílias, porque nesse engajamento a gente está salvando vidas. E salvando vidas, muitas vezes, dessa mulher que, por conta da violência, ela tenta o suicídio, que é um índice alto dessa mulher que tenta o suicídio por conta da violência. Doutora Angra, pode falar. É importante, Acácio, o que você falou, a importância do CREAS. Como eu já prestei serviço no CREAS, quando essa mulher se dirige ao CREAS, já vai vulnerável, já vai emocionalmente abalada. Então, a função do CREAS é o quê? Acolher. Lá vai estar uma equipe, vai estar assistente social, vai estar a psicóloga, vai estar a advogada. Então, vai fazer esse atendimento multidisciplinar e encaminhar essa mulher para o órgão competente. A encaminhar essa mulher para o órgão competente, todas as vezes vai ou advogado, ou assistente social, a psicóloga com ela, na delegacia, onde ela vai prestar seu depoimento. Então, isso é muito importante. Esse apoio emocional nessa hora tão difícil que a mulher está passando, não é verdade? A doutora Angra está falando, doutora Márcia, porque no CREAS, né, nas cidades pequenas, onde tem que ter um número para poder... aqui em Arapiraca nós temos o CRANSV, né, que a mulher já não vai, automaticamente já não vai para o CREAS, ela já vem para o CRANSV e aí ela já vai ter todo esse cuidado com a psicóloga, com a advogada, com a assistente social. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Verdade. Aqui em Arapiraca, a gente conta com o CRANSV, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que nas outras cidades, o CREAS também faz brilhantemente esse papel. E a gente, doutora Angra tocou num ponto muito importante, precisa realmente acompanhar essas mulheres em determinados lugares, porque muitas das vezes é a nossa presença que as fortalece. Sim. Então, lá na delegacia, se a gente não tiver, às vezes ela desiste. Justamente. No juizado, se a gente não tiver, ela fica um pouco mais ainda fragilizada. Então, é muito importante o apoio da equipe. E até porque muitas vezes chega lá e não tem uma fala. Ao receber aquela pessoa, não sabe como receber. Então, se tem alguém ali próximo a ela, a pessoa já vai ter um outro atendimento. Não podia existir isso, mas ainda existe, infelizmente. Você imagine, você é vítima de violência doméstica, você já está frágil. Quando você vai fazer a denúncia,
tá lá uma psicóloga, você já vai se sentir mais segura. Tá lá o advogado, a proteção jurídica, Isso. tá lá a assistente social para fazer o atendimento, para ver como encaminhar essa mulher para as políticas públicas, né? Então, isso é fundamental. Isso é muito importante, gente. Principalmente em interior. Que interior, a mulher, não todas, né? Mas existem situações que a mulher reside na zona rural, ela não tem esse acesso de ligar para 180. O que é que vem à cabeça dela? Ou delegacia, ou CREAS, ou Secretaria de Assistência Social. Então, isso é fundamental. Ou medo. Ou Então, medo. ela fica Justamente, a maioria das vezes ela fica com medo. Aí entra o quê? O CREAS, geralmente, existe o CREAS itinerante, né? Geralmente nos interiores, que vai fazer essas campanhas, a buscativa de casos. Sim. Que vai na zona rural, saber como tá. Aí chega, através dessa buscativa de caso, a denúncia. Aí o CREAS vai fazer o acompanhamento, vai visitar essa mulher. Muito bem. Nós já estamos chegando ao finalzinho, doutor Rômulo, mas o senhor pode falar? Veja bem, com o que ela acabou de falar, se a violência nas cidades desenvolvidas, nós encontramos dificuldade em combatê-la, com muito maior gravidade nas cidades do interior, principalmente no interior aqui do Nordeste, de Alagoas. Eu tive a oportunidade de, durante 3 anos, substituir a comarca de Água Branca e a cidade de Pariconha, no Alto Sertão de Alagoas. E eu presenciei exatamente o que ela acabou de falar. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o representante do Ministério Público e falar que uma das maneiras que nós poderíamos encontrar para tentar reduzir esse índice de violência seria fazer com que a mulher se tornasse esclarecida. Então nós fizemos várias reuniões na comunidade com a participação das associações de moradores, com as mulheres, nas escolas. O judiciário saiu tirou a sua capa, a sua toga e foi até a comunidade e até as escolas. Então essa participação, tendo como objetivo criar uma consciência, não é, na mulher, que ela não pode continuar apenas sendo vítima. Ela não pode se tornar apenas a vítima da família. Ela é a protagonista da família. Então nós estamos procurando combater esse mal na sua raiz. E eu tenho entendido que esta raiz seria exatamente no momento do casamento. É o momento em que está sendo constituída a célula principal da sociedade, que é exatamente a família. Então, durante o casamento, eu tenho procurado criar essa consciência, principalmente aos homens, aos futuros maridos, mostrando a responsabilidade que ele vai ter a partir daquele momento, em que nós temos treinamento para tudo na nossa cultura, e para o ato principal da vida, que é o casamento, a constituição da família, nós não temos preparação. Então eu tenho procurado passar a minha experiência enquanto homem, enquanto marido, e que sempre procurou ter um respeito muito maior, não é, pela a sua família. Sim. Colocar num local de destaque a sua mulher e os seus filhos. Eu tenho procurado passar essa consciência para o marido. Eu sempre concluo dizendo que o marido só está preparado para casar no momento que ele tiver a consciência que na sua casa a principal pessoa é a mulher. Então você está preparado para se despir de tudo e colocar como a importância maior sendo a sua mulher, a importância maior sendo os seus filhos. Sim. Se você chegar alcançar este nível de colocar a sua mulher como a figura principal de sua casa, aí sim você vai estar preparado para o casamento. E aí passa também pelo um contexto que eu acabei de falar, da espiritualidade. O homem tem que estar amadurecido para este momento. E eu tenho colocado durante o casamento, eu deixo a Constituição e o Código Civil de lado e abro a minha Bíblia e faço questão de ler uma passagem de Eclesiastes que fala que o homem, quando encontra a verdadeira mulher, ele encontra uma verdadeira joia e que ele precisa ter sabedoria para lapidá-la. É nesta linha, neste contexto, que eu tenho realizado os casamentos e tenho colhido bons frutos. Sei que não vou resolver o problema da violência, de permitir que homens continuem agredindo as mulheres, mas eu tenho procurado
mudar uma nova consciência de colocar, como falei, a sua mulher em primeiro lugar. E plagiando a redação do Estatuto, eu digo colocar a sua mulher como prioridade absoluta. Verdade, muito bem isso que o doutor Rômulo falou. E assim, se você não está colocando essa prioridade, se você está agredindo, ou mulher, se você está sendo agredida, então procura os órgãos competentes, busca ajuda. É melhor que você saia desse relacionamento, porque você vai ter uma saúde mental mais saudável e seus filhos também não vão estar observando, vendo e sendo mais tarde protagonista dessas histórias de violência. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso Sexo e Prosa, mas mulheres de Arapiraca e região, nós vamos ter um evento com Zoelma Lima, sexóloga do Carlinhos Maia. Ela vai estar aqui em Arapiraca e vai ser um programa assim ao vivo, vai ser algo fantástico, muito bonito. E eu convido a todos vocês, logo em breve a gente vai estar fazendo uma divulgação muito legal. E eu já quero aqui agradecer aos meus convidados que brilhantemente falaram sobre o tema violência doméstica. E eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a doutora Angra Renata. Muito obrigada, Cássia, pelo convite. Quer passar alguma rede social? Então, eu só quero deixar o telefone de denúncia. Certo. Mulheres, denuncie, tá? O número é 180. Caso não consiga, procure o CREAS, procure a instituição que a doutora... Cransvi. Tá certo? Doutor Rômulo, muito obrigada. Bom, eu aqui agradeço esta oportunidade e também me coloco à disposição de, no fórum, receber qualquer família que esteja passando por algum momento de dificuldade, que necessite de alguma orientação. Eu quero dizer que me coloco à disposição para abraçar esta família e procurar ensinar o caminho para a resolução desse problema. Me coloco à disposição porque o objetivo final é que as mulheres e as famílias sejam estruturadas e felizes nessa belíssima Arapiraca. Que coisa boa. Doutora Márcia, muito obrigada. Obrigada também a Cássia. E para a gente deixar aqui, né, todo o rol de serviços que a Arapiraca dispõe, que a gente é privilegiado. Nós temos a Delegacia Especializada da Mulher, que atende de terça a quinta-feira. Nós temos também o CRANSV, que é o Centro de Referência da Mulher, e a gente tem o Juizado Especializado da Violência Doméstica. Então, mulher, procura quaisquer desses órgãos que você vai receber uma proteção e um esclarecimento para sair da forma mais segura possível desse relacionamento abusivo. Que coisa boa. Gente, o finalzinho chegou, a gente já está aqui com saudade, mas eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, por ter estado até esse momento com a gente. E mais uma semana aí, porque na próxima quinta-feira você vai ter mais Sexo e Prosa. Fica com Deus e uma boa noite a todos vocês.